O vôlei aqui no Brasil, a gente tem assim, uma lembrança a partir da década de 80 para frente. Antes a gente não via muito. Principalmente a partir de 92, que foi medalha de ouro em Barcelona. Desse pessoal, você acompanhou um pouco. Assim, a maior referência... Eu imagino qual possa ser sua referência, mas assim, foram muito bons jogadores que nós tivemos nessa posição, principalmente que você joga. E, além disso, você teve oportunidade de jogar contra essas pessoas? Sim, sim. Eu lembro que da primeira referência que você falou de 92, que ele foi meu... Eu tive 3 momentos com ele, foi o Giovanni Gávio, né? Sim. O Giovanni Gávio, quando eu fui para a Unisul, ele era o diretor do time. E depois ele que ajuda a levar para Joinville, isso, e ele vira técnico, então ele foi meu técnico, né? E agora, esses 2 últimos meus anos em Joinville, ele era o presidente do time, né? Então eu tive muito contato com o Giovanni, para mim jogando uma referência, fora de quadra também outra referência, um cara espetacular. De ponteiro que eu joguei contra e vi, para mim o Dante foi o melhor cara que eu vi, o cara mais completo. Jogava demais. Jogava demais. Passe, ataque, bloqueio, saque. Para mim foi o cara mais foda assim, que eu vi jogar como ponteiro. Mas assim, abaixo, muito perto dele, para mim você tem o Murilo, você tem o Giba. Internacionalmente, nos Estados Unidos você tem o Pretty, que para mim era um cracaço de bola. Hoje você tem que, Lucarelli, joguei com o Lucarelli, cara. Outro tem uma cravada também. Não, o Lucarelli, para mim, hoje, talvez os ponteiros mais completos também. Leal. O Brasil está muito, muito bem representado ainda em ponteiro, eu acho. Então, você falou muito bem representado, né? Assim, você vem de uma geração que ganhou tudo no vôlei. Campeonato Mundial, ganharam Olimpíadas e tal, bons resultados. Mas me parece que agora tá meio que em baixa. Assim, não chega mais Olimpíadas, chega meio quebrado, uma Copa América disputa, tá tomando umas pancadas e tal. Por que isso? Por que assim, na sua opinião, por que o vôlei brasileiro me parece que caiu um pouco a qualidade? Eu vejo 2 fatores aí, né? Eu acho que assim, o nível mundial ele aumentou muito. Antigamente você tinha uma hegemonia muito ali de Brasil, Estados Unidos, Rússia, Itália. Eu acho que isso se globalizou bastante. Hoje você vê, por exemplo, o Japão, uma baita seleção, a França, campeã olímpica, Sim. que não chegava nesse nível. Eu acho que a globalização, em modo geral, como o planeta ficou... Sim. A informação chegou mais fácil, internet e tudo. Então, o pessoal começou a fazer, ou contratava técnico. Então, teve técnicos que foram para o Japão, técnicos brasileiros, técnicos italianos. Você vê até que as seleções hoje tem muito técnico de outra nacionalidade, né? Então, o vôlei, que era o vôlei que ficava só nesse bolo, né? Nesses principais, começou a se espalhar para o mundo. Sim. Eu vejo isso, né? Então, assim, outras seleções ficaram bem mais fortes também, porque eles começaram a aprender, estruturar o vôlei nos países dele. E o outro lado que eu vejo é a categoria de base. Eu acho que as categorias de base, aqui no Brasil principalmente, eu acho que elas deram uma queda. Por quê? Na sua visão, como jogador, como alguém da área. O incentivo em si, isso eu conversava bastante, assim, até com esse meu último técnico, o Peu. Você montar um time, cara, é muito difícil hoje aqui no Brasil, por várias questões financeiras. Então a galera sempre deu prioridade para montar um time onde tinha um retorno, que é o time principal, que é um time adulto, vamos dizer assim. Vamos fazer para ganhar o campeonato? Exatamente. Então, assim, você conseguia verba para isso, com algum tempo você começava a reestruturar para ter categorias de base. Antigamente, você tinha times que às vezes não tinham um time principal, mas tinham categorias de base muito fortes. Todos os times principais tinham categorias de base muito fortes. Então, o campeonato de base em si, aqui no estado de São Paulo, era absurdo. Era muito forte. Era muito forte. Hoje eu vejo assim, você tem o SESI com categoria de base, o Campinas,
o Minas e o Sada. Você tem 4 times. 4 times. Antigamente, aqui em São Paulo, você tinha uns 8. No Rio Grande do Sul, você tinha mais uns 8. Minas também era uma... Então, assim, você tinha muito mais atleta jogando, né? Você formava muito mais jogadores na base. Eu acho que, para mim, esses 2 pontos explicam um pouco, assim, talvez não de uma queda da seleção. Eu acho que a seleção ainda esse ciclo, a seleção está bem representada. Para mim, o problema vai ser o próximo. A próxima renovação olímpica, eu acho, aí eu já vejo mais difícil, saindo o Lucarelli, saindo o Leal. Agora apareceu o Darlan e tal, mas vamos ver. Eu acho que o Bernardo, para mim, é o cara ideal para se fazer essa transição, né? Talvez por isso que ele tenha voltado.